Boa noite, começando mais um curso de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre o prazer de servir. É tão interessante que a gente vive num mundo, em que as pessoas elas buscam outras pessoas para servi-las. E quando a gente reflete sobre o servir na perspectiva da felicidade, no encantamento que a vida nos traz quando a gente é capaz de deixar de lado coisas nossas e servir as outras pessoas. Sair dessa dimensão egóica, achando que o mundo gira em torno de mim mesmo, e ter essa compreensão de que, independentemente da profissão que eu abrace na minha vida, independentemente do ofício que eu tenha na minha vida, que eu saiba que servir é algo que me realiza humanamente. É interessante que pessoas que fazem trabalhos voluntários, e que têm essa compreensão de que foram a um hospital de câncer de criança, nossa, eu fiz bem aquelas crianças, até fez, mas a gente se alimenta muito mais até do que alimenta as outras pessoas, do bem que a gente é capaz de compartilhar. E eu escolhi falar hoje sobre uma escritora, poeta, Prêmio Nobel de Literatura, a primeira mulher latino-americana a ser premiado, ou primeiro entre escritores e escritoras latino-americanos a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, que é a Gabriela Mistral. E a gente vai falar de uma filósofa também. Mas eu queria refletir com vocês sobre esse prazer de servir da Gabriela Mistral. Ela é chilena, muito pequenininha. Uma vez a professora vai até a casa dela e diz que estava muito preocupada porque ela era muito desatenta nas brincadeiras que as outras crianças faziam. Ela tinha um ar muito contemplativo e a mãe disse que era isso mesmo, que ela ficava horas olhando para a natureza. O pai dela construiu um jardim para que ela pudesse perceber a beleza de germinar, das árvores, das plantas crescerem, A gente está no começo da primavera e ela fala muito sobre a primavera na obra dela, e ela era muito simples, uma menina muito simples, mas observadora de humanidades. Ela nasce, o nome dela era Lucila, depois que ela muda de nome para Gabriela Mistral, o nome artístico dela em homenagem a dois poetas, e ela vira professora, e é um fato muito doloroso na vida da Gabriela Mistral, que ela era muito apaixonada pelo seu namorado, um namorado que trouxe muitos dissabores para ela, um namorado que traiu, um namorado que era um homem muito bonito e que tinha outras mulheres também. E isso a deixou muito arrasada no momento, e ela tem a coragem de largar dele, de deixar esse namoro. Algum tempo depois, ele, atolado em dívidas, com outros problemas, ele tira a própria vida, ele se mata. E esse fato vai marcar muito a obra da Gabriela Mistral. Ela vai falar muitas vezes desta dor que ela sentiu quando o homem que ela amou foi embora, quando esse homem desistiu da vida. Ela continua dando aula, depois ela vira diplomata, ela é do Chile, vai trabalhar no México também, ajuda a estabelecer um critério educacional para o México. Ela ganha o Nobel de Literatura, ela começa a viajar pelo mundo falando sobre literatura, sobre a obra dela, sobre os conceitos que ela acreditava serem fundamentais na sua literatura, e ela mais tarde quer voltar a dar aula, porque ela diz que era na simplicidade de uma sala de aula que ela tinha consciência profunda da beleza do servir, do significado do servir. Olha que bonito esse poema aqui da Gabriela Mistral. Chama O Prazer de Servir. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore que plantar, planta-a tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Sê aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe alegria de ser são e alegria de ser justo, mas existe sobretudo a formosa, a imensa alegria de servir.
Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse um roseiral que plantar, uma empresa que iniciar, que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. É tão belo fazer a tarefa que outros se esquivam, mas não caias no erro de que só se conquistam méritos com os grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são imensos serviços. Adornar a mesa, arrumar os bancos, espanar o pó. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Sê tu o que serve. O serviço não é tarefa só de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e a luz, serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E Ele, que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: serviste hoje a quem? A árvore, a teu amigo, a tua mãe? A quem serviste hoje? Olha que bonito isso. Há aqueles que, como é que ela diz? Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Sê tu o que serve. Serve. Faz da sua vida um serviço. É interessante quando a gente pensa nesse conceito de servir e não de ser servido, a gente se lembra de uma das cenas bonitas da vida de Jesus, que é a cena do lava-pés. Por que aquele homem, né, que era o pregador, que era o profeta, que era o Filho de Deus e que os seus discípulos o reconheciam assim, ele era o grande mestre, e de repente, ao iniciar aquela celebração com eles, de compartilhar o pão, Jesus resolve lavar os pés dos seus discípulos. Mas por que isso? Para que lavar os pés das outras pessoas? Eles não podiam ter lavado os pés em casa, chegado e lavado os pés antes de entrar ali, cada um lavando o seu pé? Mas é o elemento simbólico. Ele quer mostrar àquelas pessoas que o grande poder é o poder servir. O grande poder, a dimensão do poder religioso, do poder político, do poder econômico, não importa o poder que a gente tenha, é essa consciência que eu posso servir. Quanto mais eu posso, mais eu posso servir. A política hoje, minha gente, ela está de pernas para o ar, né? A gente falou sobre a autoridade na semana passada, sobre liderança, autoridade intelectual, autoridade moral, autoridade humana, e refletindo sobre o papel do servir. E quando a gente olha, né, e analisa a política hoje, em que muitos políticos se servem dos seus cargos, se servem das mordomias que os seus cargos proporcionam, se servem dos negócios que podem fazer por causa dos cargos que têm e desperdiçam a beleza de você pensar: nossa, eu sou prefeito de uma cidade, eu posso servir a minha cidade, eu posso ver as pessoas que são mais frágeis e que votaram em mim, que confiaram em mim. É uma enchente na minha cidade e eu, prefeito, estou ali com aquelas pessoas. Eu governo o meu estado e essas pessoas saíram de casa para votar em mim, para confiar nas minhas propostas. Ou eu sou deputado, eu sou o presidente da República, não importa o cargo que eu tenha, mas a beleza da política não é servir-se da política, servir para mim, desse privilégio que as pessoas me deram com o seu voto, de estar ali naquele cargo abraçando uma causa. Mas é o contrário. Infelizmente, as pessoas deturpam o sentido tão bonito do conceito de política, né, dos gregos, de polis, política, vem de cidade, de servir a sua cidade. Como é que eu posso servir a minha cidade? Como é que eu posso servir a minha comunidade? A gente vê muitos países que deram passos importantes em trabalhos voluntários, né, em construção coletiva de comunidade, em que um ajuda o outro. E de repente aqui a gente está engatinhando ainda e não compreendendo que a cidade é minha, a escola é minha. Quando eu fui secretário, eu tive a honra de um dos projetos mais bacanas que eu acho que eu desenvolvi, que chamava Escola da Família, e que era um projeto em que ajudava um jovem carente a ter
a faculdade, a poder estudar gratuitamente, ele trabalhava numa escola em final de semana. E era muito bonito a gente ver as escolas lotadas em final de semana e os alunos com seus pais pintando as escolas e fazendo mosaicos e tendo essa consciência: a escola é minha, pertence a mim. A escola não é do governador, do presidente, do secretário, do prefeito, é das pessoas. E essa visão de que os cargos que eu tenho são cargos transitórios, passageiros, e essa profundidade dentro de mim mesmo de pensar: não importa o tamanho do meu poder, o meu poder se torna mais nobre, se torna mais profundo quando eu sou capaz de servir. Quando eu sou capaz de deixar de lado, os meus confortos, deixar de lado os meus comodismos e servir. Servir a uma causa, servir a um sonho, servir a uma bandeira e servir. E quando as pessoas fizerem um mal para você, não pague com mal. O servidor do amor não devolve o ódio com ódio, não devolve a mentira com a mentira. Não faça isso. É muito interessante a gente falar para a gente isso às vezes, né? Eu não autorizo que a maldade das outras pessoas chegue até mim. Eu gosto muito de uma frase que eu coloquei esses dias no Insta, da Simone Weil, que é uma filósofa que a gente já falou sobre ela aqui, e é uma frase profunda para mim, que tem um significado enorme. Diz assim: alguma coisa misteriosa nesse universo é cúmplice dos que só amam o bem. Há uma cumplicidade do universo, as coisas acabam acontecendo de uma maneira bonita na sua vida porque você ama o bem e você não paga o mal com o mal. Não faça isso. Eu tive experiências muito instigantes na minha vida de pessoas que me prejudicaram, que agiram contra mim assim, de uma forma injusta e sem eu fazer absolutamente nada. Eu vi o que foi acontecendo na vida das pessoas e não é porque é comigo. Você fazer o mal para alguém, você mancha a sua alma, você mancha a sua esperança, você mancha a luz que há dentro de você e que te leva para frente. Quando você está preocupado com aquilo, é aquela expressão, né? Você pega uma pedra com um caco para atingir alguém, a única certeza que você tem é que você machucou a sua mão já. Se você vai atingir o outro ou não, você não sabe. Mas você já está se auto-machucando por essa intenção de fazer o mal. Para quê? Para que isso? Quem gosta de anotar a frase, anota essa frase. Alguma coisa misteriosa nesse universo é cúmplice dos que só amam o bem. Amar o bem faz bem pra gente. Cultivar o bem. Ah, fulano está me enganando, está me passando para trás. É um problema dele. A vida é tão curta. Não, ele levou uma vantagem nisso e foi uma desvantagem de mim. Aí vai uma filosofia platônica. Aquele que comete a injustiça sofre mais do que aquele que recebe a injustiça. Ele acha que ele levou vantagem, mas adentro dele, quem foi injustiçado dói. Mas é uma dor que não dependeu dele, essa dor vai embora. O que pratica a injustiça se vicia no praticar a injustiça e vai ficando cada vez pior. Então a gente não pode dar essa concessão às pessoas. Permitir que essas outras pessoas determinem qual vai ser o tom de vingança da nossa vida. O ato de vingar é um ato de autodestruir. A raiva que eu estou sentindo de uma outra pessoa e os pensamentos que estão ocupando a minha mente do que eu vou fazer para me vingar dessa pessoa fazem com que eu desperdice a claridade de um dia. Está tudo escuro em mim, está tudo cinza, porque eu não consigo mais ver um dia de uma outra maneira, porque são pensamentos que vão me atormentando e eu vou autorizando que esses pensamentos me atormentem. Alguns acreditam que é Deus que faz isso, né? Outros acreditam que é uma energia. Eu não acho que Deus castigue as pessoas. Eu acho que a liberdade que Deus deu para cada um de nós é essa liberdade que vai fazendo com que os nossos passos, né, sejam corretos ou erráticos, depende da gente. Que as nossas escolhas sejam corretas ou erráticas, depende da gente. Mesmo quando o sofrimento
ele nos abala em algum momento, mas é o sofrimento de quem é injustiçado. É diferente do sofrimento do perverso, o perverso que está atormentado com a sua perversidade. Luther King dizia assim: todas as pessoas podem ser grandes porque todas podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Martin Luther King. Todas as pessoas podem ser grandes porque todas podem servir. Todas as pessoas. E eu tenho a certeza de que vocês conhecem pessoas que são esse exemplo de serviço, né? Maria Teresa, quando diz que não tem tempo, que quem vive para o amor não tem tempo para jogar pedras. Agora, não sei se isso é da Maria Teresa ou da Irmã Dulce. Pesquisem aí para mim. Quem vive para o amor não tem tempo para jogar pedras, não tem tempo para julgar as pessoas, porque está vivendo o amor, está construindo o amor, está celebrando o amor, está percebendo a beleza que é isso, né? A beleza que é amar, a beleza que é partilhar sua vida com as outras pessoas. É a Irmã Dulce, Renata, então é a Irmã Dulce que falou isso, eu falei Maria Teresa. Mas isso, eu acho isso tão bonito, né? E outra dizendo que é a Maria Teresa. Bem, ou uma ou outra, mas essa frase é linda. Quem vive para o amor não tem tempo para ficar gastando, julgando as pessoas, né? É a beleza, a consciência do amar. O Tolstói, esse grande escritor, né, russo, dizia que a palavra pode unir os homens, a palavra pode também separar os homens, a palavra pode servir o amor como pode servir o rancor. A palavra, e dizia ele, livra você de toda palavra que produz ódio. As nossas palavras, elas têm um poder para a gente também. Elas voltam para a gente. Elas nos ajudam a construir ou destruir a gente mesmo. Porque é essa dimensão energética. Eu estou falando, eu estou indo, eu estou destruindo, eu estou fazendo. O que eu faço com a palavra que sai de mim? É uma palavra que serve a uma causa? É uma palavra que serve a um compromisso civilizatório? É uma palavra que destrói a mim mesmo? Há poucas filósofas, né, na história da filosofia, infelizmente, porque as mulheres sofreram muitos preconceitos, e principalmente na filosofia antiga. E há uma das filósofas antigas, uma das mais famosas, porque ela foi a primeira filósofa matemática, chamada Hipátia de Alexandria. E ela tem uma vida muito instigante, porque o pai dela era professor, e ela acompanhava o pai dela permitia que ela estudasse, uma coisa meio incomum naquele momento. E ela vai se transformando numa grande pensadora, primeiro na matemática, na hidráulica, esses medidores de água que a gente tem hoje, isso é da Hipátia de Alexandria, ela que desenvolveu isso. Para navegação, as análises de física naquela época que ela fazia, de matemática, eram impressionantes. Mas ela era uma mulher muito focada, né? Em construir relações com as pessoas. Ela era de Alexandria e era o final do Império Romano, né? De um dos impérios, quando o Império Romano é dividido em Ocidente e Oriente, quando há a queda de um dos impérios romanos, e era um momento que havia muita guerra religiosa já ali. Período de Constantino, o imperador que foi o primeiro a se transformar em cristão, se converter ao cristianismo, e os judeus brigavam com esses cristãos, que brigavam com os pagãos, e era uma guerra entre eles. E ela tentava desenvolver um caminho filosófico baseado na temperança, com base numa escola neoplatônica, porque ela havia estudado muito Platão, e por esses estudos de Platão, ela tentava mostrar que todas essas brigas estavam ligadas a coisas do corpo, do desejo, e não da alma. A dimensão da alma é algo muito mais profundo. E tem uma frase dela que eu acho muito instigante, que ela diz que governar acorrentando a mente através do medo de punição em outro mundo é tão baixo quanto usar a força. Governar acorrentando a mente das pessoas
através do medo da punição de outro mundo, é tão baixo quanto usar a força. Por que ela está dizendo isso? Porque era um momento em que as pessoas usavam o nome de Deus para ficar no poder, para ter o poder. Usavam o nome de Deus, usavam incorretamente o nome de Deus. E ao usarem o nome de Deus, dizia das glórias que as pessoas teriam numa outra vida ou das tragédias que essas pessoas teriam na outra vida. E sempre usando o nome de Deus. E de uma forma incorreta. Então ela vai contra isso. Governar acorrentando, mentindo para as pessoas. Já tinha fake news lá. Acorrentando a mente através do medo da punição em outro mundo é tão baixo quanto usar a força. Você está subjugando as pessoas, conduzindo as pessoas de um lado para outro lado. Compreender as coisas que nos rodeiam é a melhor preparação para compreender o que há mais além. Se eu conseguisse, diz ela, compreender o servir no meu cotidiano, a beleza do servir nesse cotidiano, a minha vida ganharia um outro significado. Quando eu faço bem, esperando ir para o céu, já tem uma dimensão meio egóica do fazer o bem, né? O Deus que eu estou criando para mim é um Deus pronto-socorro. É um Deus que vai me dar, vai curar as dores que eu estou sentindo nesse momento, ou é um Deus dando o que se recebe. É um Deus que se eu fizer isso, eu ganho aquilo. Esta mulher, naquela época, né, ela é de 300, 400 depois de Cristo, então isso faz 2100 anos. Naquela época, ela dizia que a beleza da religião não estava em você fazer uma coisa visando outra coisa. Você não faz o bem para ganhar o céu. Você faz com que a vida das outras pessoas seja um céu a partir do seu serviço para elas. Eu permito que as pessoas experimentem um pedaço do céu aqui pela bondade que eu faço para elas. E essa bondade vem dos meus gestos, vem das minhas palavras, vem do meu acolhimento, vem do meu ouvir. Então, se há um céu, dizia ela, eu poderia antecipar esse céu nas boas ações que eu desenvolvo aqui. Se eu quero que as pessoas acreditem nesse céu, acreditem nessa dimensão humana belíssima que é a existência, é fazendo aqui que eu melhoro a vida das pessoas. Vou repetir a frase aqui, estão pedindo para eu repetir a frase dela. Vamos lá. Governar, acorrentando a mente através do medo de punição em outro mundo é tão baixo quanto usar a força. Governar acorrentando a mente através do medo de punição em outro mundo é tão baixo quanto usar a força. Ela completa dizendo: compreender as coisas que nos rodeiam, compreender o que me rodeia, o serviço que eu posso fazer, é a melhor preparação para compreender o que há mais além. É aquilo que eu faço aqui, que eu trago para as pessoas um pedaço do que é o paraíso, um pedaço do que é o céu. É o que eu vivo na minha vida que dá essa dimensão. Olha que coisa bonita aqui, né? Nessa perspectiva mística, porque ela tem uma dimensão mística, Hipátia de Alexandria. Ela foi assassinada por religiosos. Pararam a carruagem dela no momento, fizeram com que ela descesse. Como ela dizia isso, não se permita ser enganado por líderes religiosos, né? Fale diretamente com Deus. Ela foi morta a pauladas, o corpo todo esquartejado, jogado pela cidade toda, e logo depois esses religiosos que haviam chegado ao poder em Alexandria queimaram a biblioteca de Alexandria com uma riqueza monumental da humanidade, que eram aqueles livros, né? Não havia gráfica naquele momento ainda, eram os papiros, como é que as pessoas iam escrevendo um a um, dos escribas, fascinante aquilo. E muitas obras se perderam por causa dessa visão incorreta de alguns líderes religiosos, né? De acharem que isso
era herético, era de bruxaria. O tempo depois vai arrumando essas coisas. Mas o fundamentalismo religioso talvez seja um dos maiores riscos, inclusive do nosso tempo. Quando as pessoas matam em nome de Deus, elas destroem em nome de Deus, elas cancelam em nome de Deus. Isso não tem o menor sentido. Aí a gente pega um outro lado, né? Um líder religioso, falando em serviço, um tal de Francisco de Assis. Como é lindo a gente olhar para a vida dele e ficar imaginando do que esse homem foi talhado. Como é que a alma dele foi uma alma que iluminou a humanidade naquele tempo e que continua iluminando a humanidade até hoje. A beleza daquele homem que queria cuidar de quem ninguém queria cuidar. Cuidar dos vulneráveis, cuidar dos leprosos, cuidar de pessoas como Jesus, seguindo de fato, né? Porque é tão interessante quando a pessoa se diz religiosa e seguidora de Cristo, aí você fica pensando, mas Cristo faria isso? Cristo espancaria alguém? Cristo mataria em nome de Deus? Cristo expulsaria, sim, uma pessoa? Cancelaria desse jeito? Quando é que a gente vê Cristo bravo, segundo os evangelhos, né? Só com os religiosos. Ele não ficou bravo nem com a pecadora, com a mulher adúltera, nem com os leprosos, nem com o cobrador de impostos, nem com criança, só com os religiosos. Aqueles que diziam uma coisa e faziam outra. Raça de víboras, sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? A gente ouve essa expressão, vocês sabem o que é isso? Sepulcro caiado. Sepulcro, né? Caiado, porque é uma pintura que está bonita por fora e está vazio dentro, não tem nada dentro. Então eu tenho uma hipocrisia, eu digo alguma coisa e vivo uma coisa completamente diferente. A gente vê como é que esses religiosos que têm um serviço tão lindo, servir a casa de Deus, servir o sagrado, servir a missão evangélica, servir, ter essa consciência. Aí eu me transformo em alguém cheio de ódio, que destrói as pessoas, que fala mal das pessoas, que acabam com elas. Eu quero voltar a esse conceito do Tolstói, que é esse escritor russo maravilhoso, né? A palavra, ela une ou desune. A palavra, ela consegue espalhar ódio. E não havia na época de Tolstói, né? Como não havia na época de Francisco de Assis, nem Instagram, nem internet, nem Facebook, nem WhatsApp, nada disso. Imagina eles analisando esse mundo que nós temos hoje. Quantas inverdades são multiplicadas para destruir pessoas. Pessoas que são acabadas na sua vida interior, inclusive, atormentadas, porque alguém inventou uma história, alguém levou isso adiante. Isso não é servir. Isso é um desserviço para o compromisso civilizatório. Qualquer tema de ódio, eu citei aqui política no sentido bonito, né? Polis, cidade, servir a uma causa, ter uma bandeira, ter um sonho. E é tão interessante que hoje, né, até dando aula, você toma muito cuidado para falar de política, porque vai ter gente que odeia de um lado, gente que odeia do outro lado, mas nunca se construiu nada numa política de ódio. Não é possível você pensar em polis, cidade, em parlamento. Parlamento vem de parla, de fala. Não importa se eu tenho um candidato, você tem outro candidato, ela tem outro, ele tem outro. Convivamos, celebremos uma coisa linda chamada democracia. Tenhamos essa consciência que a minha escolha política pode estar certa, pode estar errada, mas o que me leva a fazer essa escolha é uma consciência de quem pode servir melhor a população. É assim que eu deveria agir, e respeitando outros que pensem diferente de mim. Talvez eu esteja errado, talvez ele esteja errado, não sei, o tempo talvez nos ensine. Quantas vezes você vota em alguém e passa um tempo depois e você se arrepende por ter votado? Nossa, errei. Imaginei que era uma coisa e era uma outra coisa. Mas o ódio, ele não constrói nada.
teve uma polêmica de um autor com uma deputada e ele pediu desculpas hoje, né, numa live, e eu fiquei até chocado, assim, né, dele dizer se eu te encontrasse na rua, espancaria até. Não, foi infeliz, não devia ter dito isso. E que bom que se desculpou, mas assim, as pessoas têm que parar de colocar fogo na relação entre as outras pessoas, de insuflar o ódio, a briga entre as pessoas, né? É muito triste isso. Por que não posso? Vamos voltar aqui a nossa Gabriela Mistral, na sua cidadezinha no Chile, dando aulas para crianças. Eu lembrei agora de uma outra grande, né, essa brasileira, Esther Figueiredo Ferraz, que foi a primeira mulher a ser ministra da Educação no Brasil, primeira mulher a ser ministra, aliás, primeira mulher a ser reitora de uma universidade, que foi o Mackenzie, a primeira mulher a fazer júri, a primeira mulher de um monte de coisa. A Esther foi uma mulher extraordinária. E os textos que ela tem de quando ela era professora numa escola em Santo Amaro, as lembranças que ela tem da mesinha que ela enfeitava, dos alunos que chegavam, do olhar que ela tinha para aqueles alunos. E ela dizia assim, é claro que eu servi o Brasil como ministra, mas eu me senti uma grande servidora, professora dessa escola simples, acolhendo aqueles alunos que viam buscar ali alguma esperança de vida. Isso é servir uma causa. Por isso que a Gabriela Mistral diz, às vezes a gente se preocupa, né? Não, mas eu não sou um Francisco de Assis que abalou o mundo. No momento que ele estava vivo, ele não estava abalando o mundo, pelo contrário. Ele sofreu muito, ele foi incompreendido por muitos, mas ele tinha dentro dele uma consciência tão íntegra, tão inteira. É o poema que a gente falou dela, da Gabriela Mistral. Vou voltar para esse poema aqui do começo da live. Toda a natureza é um desejo de serviço, serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Tudo está servindo a uma causa. E você? Você serve a quê? Uma árvore sabe porque a que ela serve. Uma flor sabe, um rio sabe, uma cachoeira sabe, uma nascente sabe. E você? Diz ela, onde haja uma árvore que plantar, planta você. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Não tenha medo dessa beleza do servir. Se é aquele que afasta a pedra do caminho, que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe alegria de ser são e alegria de ser justo, mas existe sobretudo a formosa, a imensa alegria do servir. O mundo não está pronto, minha gente. As pessoas não estão prontas. Eu encontro pais às vezes preocupados, né, com seus filhos. Hoje eu estava almoçando com uma amiga muito querida e ela falando do filho dela e das preocupações que ela tem com o filho dela, que é um menino maravilhoso, mas que tem ansiedades assim naturais de quem tem 17 anos, de faculdade, como é que vai fazer. E ela falou assim, sabe, Chalita, eu sempre tento plantar nele uma despreocupação com essa coisa chamada perfeição. Eu não quero que meu filho carregue o mundo nas costas com medo de não dar certo. Eu quero que ele tenha essa consciência de que é assim que se constroem humanidades, né? É errando, permitindo que o erro venha fazer parte da gente, que o erro venha nos acompanhar, permitindo inclusive as dores de nos lapidarem para a vida que a gente precisa viver. Gabriela Mistral conheceu a Cecília Meirelles e as duas tinham coisas em comum das suas dores. Cecília Meirelles teve muitas dores na vida. A dor do suicídio do marido, né? A Gabriela do namorado que se matou. Imagina o que fica dentro da gente, né? Os destroços dentro da gente por um amor que desistiu da vida, ou por um ex-amor, né? No caso da Gabriela, mas que desistiu da vida, os sofrimentos disso. Mário de Andrade também conheceu Gabriela Mistral e é lindo que ele fala sobre ela. Dessa mulher que era um vulto de serviço, de simplicidade, de querer melhorar o mundo onde quer que ela estivesse. Eu acho que é
É essa reflexão que a gente precisa fazer. No que eu faço para fazer o mundo melhor? Onde mora a contribuição que eu tenho para dar para melhorar o mundo? Quem são os meus heróis? São Francisco é um referencial para mim? O que ele faria no meu lugar? Como é que eu posso trazer um pouco a marca de Francisco de Assis na minha existência? Irmã Dulce, Maria Teresa, a gente citou aqui hoje também o Martin Luther King. Esse homem passou a vida com esse sonho de que crianças de jeitos, de estilos, de raças diferentes convivessem nos mesmos lugares, né? É a cor que define a formosura de alma de uma pessoa. Mas ele serviu a uma causa, Gandhi serviu a uma causa. Não, mas você está falando do Gandhi, né? Na Índia. Paulo Freire serviu a uma causa, uma linda causa. Alfabetizar aquelas pessoas que tinham tantas dificuldades de aprender, e de repente ele constrói todo um conceito de que era importante respeitar as histórias de vida que eles traziam, porque isso ia ajudá-los a desenvolver melhor a sua alfabetização de mundo e das letras, a compreensão, a leitura de mundo. Servir. Antes de dormir hoje, leiam a oração de São Francisco. A gente já fez live sobre isso também, né? Mas que coisa bonita isso. O Mestre fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E esse é o sentido do servir, né? Eu fico imaginando que o outro deveria perdoar, que o outro deveria amar, que o outro deveria agir. E eu? Eu às vezes vejo os comentários que vocês deixam em outros lugares, né? Eu penso assim, essa live foi para o meu marido, essa live foi para não sei o quê. Eu falei, e para você não? E eu? Como é que eu me olho como alguém que faz parte de uma humanidade e que tem o poder de piorar ou melhorar essa humanidade? Quem serve melhora a humanidade, do seu jeito, da sua maneira, do seu tamanho, no tempo que tem para fazer, mas ele tem essa consciência do movimento, de movimentar o mundo de bondade. É isso aí, minha gente. Deixa eu mandar um beijo para vocês aqui. Diga a cidade que vocês estão. Maria Batista, o ser humano deixou de ser humano. Então, é isso. O ser humano deixou de ser humano. Então a gente tem que ajudar o ser humano a voltar a ser humano. Tesouros educacionais, aprendi a olhar sempre para irmã Carlos, as irmãs Carlos. É muito bom saber que vocês estão aqui. Professora Marcilene, Guilherme Mariano, Maria de Londres, Lígia de Aracaju, Joelma de Natal, Glauce, sempre é para nós, Gisele de Angra dos Reis, Michel, meu amigo amado, Michel que vai ser diácono. Olha aí, diácono, né? Aquele que serve, né, Michel? A beleza de uma vida sacerdotal, de quem serve. Zilda de Patinga, Sávio de Cachoeira Paulista, de São Paulo e do mundo, Miriam de Aracaju, perfeita essa aula, Bernadette, obrigado, Simone, Júnior, Itaúna, Minas Gerais, Joelma, Dom Helder Câmara, Larissa, bem lembrado, Dom Helder Câmara, meu Deus, que homem que passou a vida servindo, né? A causa linda, Dom Helder Câmara. A gente tem um outro bispo servidor maravilhoso, vivo, né? Dom Helder já está vivo na glória, mas a gente tem Dom Angélico aqui em São Paulo, que mora na periferia, que faz um trabalho lindo nas periferias de São Paulo, servindo. Olha, Cícero Dantas, meu amigo, Maria de São Paulo, legal, muito bom estar com vocês, muito bom poder falar sobre a beleza do servir. Eu espero que vocês possam refletir sobre isso, que nós possamos refletir sobre isso
e a gente possa melhorar o mundo sabendo servir também. Legal? Obrigado pelo carinho de vocês. Segunda que vem tem mais. Se quiserem deixar depois no Instagram sugestão de temas, esse tema do servir foi de uma pessoa que mandou uma história e aí que falava sobre o servir. É que é uma história complexa, ela pediu para não dizer o nome, mas eu falei, então tá aí. Continue servindo, continue fazendo bem, mesmo que não façam bem para você. Não dê a essas pessoas o direito de determinar como é que você tem que agir. Beijo para vocês.